Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à celebração do 5º domingo da Páscoa e missa em intenção da comunidade. Intenções da Santa Missa. Pelas almas de Paulo Pereira da Silva, 7º dia, Magdalena Orofino, Nilva Lázaro Figueiroa, Air Gilberto da Silva, Alfredo Batista, Jacira Lázaro Figueiroa, Danilo, Conceição Pereira, José Avelino, Maria Raposo Marcos, Luzia Alves Ferreira, Duplé Ferreira Lima, Aldair Ferreira Lima. Pela saúde de José Avelino e Maria Raposo Marcos, Antônio Carlos Lúcio Oliveira, Aldacir Ferreira Lima, Benedito Gonçalves Pinto. E ação de graças a Wagner Tosta. Celebremos com fé, pedindo ao Espírito Santo que transforme nossa comunidade em oração, em amor comunitário, em Eucaristia, para que o Espírito Santo habite em nós e não nos deixe transformar em uma associação humanista de beneficência ou até mesmo partidária. Se o Espírito Santo não habitar em nós, não seremos igreja. Irmãos e irmãs, como ramos da videira que é Cristo, viemos aqui para celebrar nossa plena comunhão com o projeto de Jesus. Queremos nos unir a Ele e a Eucaristia é a melhor forma de experimentarmos essa união. Sabemos que, se estarmos intimamente ligados a Ele, não produziremos frutos. Acreditando que dele dependemos, aclamemos o Senhor ressuscitado e reconheçamos Sua presença em nossas vidas e em nossa história. Nosso canto número 248 do livro. Por sua morte, a morte viu, o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu perfeito nome está ali, e nesse homem, o homem fez-se descobrir. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou, Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Cantai o Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Aos olhos das nações, revelou sua justiça. Aleluia. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios.
céus, peçamos perdão para sempre. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Perdoados pelo Senhor, herdaremos o reino de Deus. Número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém.
e nos una cada vez mais a Jesus Cristo, como o ramo que está unido a Ele. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar seus discípulos. Mas todos tinham medo, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado o nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e dali o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações têm uma vida para sempre. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Lembre-se disso, os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele. Todos os povos e as famílias das nações, somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Para ele há de viver a minha alma, toda minha descendência te serviu. As futuras gerações anunciarão o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir
fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemos pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Fica em mim e em vós edificar, disse o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivendo esse tempo pascal, onde se torna presente justamente a presença, a ação de Jesus, mas sobretudo também a liturgia nos apresenta como a comunidade, a partir desse acontecimento da Páscoa e em seguida do Pentecostes, como essa comunidade também se empenhou justamente naquilo que é o essencial, o fundamental, que é o anúncio do Evangelho. E o texto de hoje de Atos nos apresenta uma experiência um pouco assim, que nos faz pensar, mas é interessante. Nos lembramos, portanto, que dentro dos Atos dos Apóstolos, nós vimos também em domingos passados a constância, a fidelidade dessa comunidade em anunciar Jesus Cristo, mas também as consequências desse anúncio, que é justamente a perseguição, o presídio, isso, foi assim como uma constante. E por isso, então, hoje nos apresenta um pouco a presença de Paulo, O Paulo que era um ferrenho, um fanático do judaísmo, e depois de um processo de conversão, nunca sabemos direitinho como é que foi isso que aconteceu, Jesus apareceu no caminho de Damasco, não importa como foi, o importante é que ele começou a reconsiderar justamente toda a sua vida, e com a mesma energia com que ele perseguiu os cristãos, passou a ser
justamente o anunciador do Evangelho. Então nós temos também na Sagrada Escritura várias cartas dele, né? As cartas de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, aos Romanos e assim por diante, aos Colossenses, Tessalonicenses e assim por diante, né? Por isso Paulo se tornou um grande missionário, porque ele soube a mesma energia com que ele perseguia os cristãos, essa mesma energia ele a canalizou para anunciar o Evangelho. Olha só, interessante. Saber canalizar também as energias da nossa vida naquilo que é o mais importante e naquilo que dá sentido à nossa vida. E nós vemos, portanto, a reação da comunidade. Reação plenamente natural. Até há poucos dias, há pouco tempo, ele é o perseguidor e agora quer fazer parte da nossa comunidade. E quem tem olho, não é verdade? Quem tem uma certa idade, lembra também o tempo da ditadura pelos infiltrados, né? Aqueles que eram mandados pelos militares até mesmo gravar a homilia dos padres, né? Para ver se não diziam nada contra o governo. Assim é, verdade? Peguei também um pouquinho esse tempo, né? Mas assim vemos. Então essa desconfiança também agora da comunidade, e agora esse indivíduo aí, tirando por toda a moral, compreensível que tenha acontecido isso, mas ele tem justamente o quê? A presença de Barnabé, que lhe dá outra pressão, que ele justamente o introduz na comunidade. E a partir de então, portanto, Paulo se torna também um grande colaborador na comunidade cristã no anúncio do Evangelho. Uma pressão que bonita, né? Que nós sempre vamos também introduzir na comunidade aqueles que talvez tiveram uma vida um pouco desordenada, não amaram tanto a igreja, a comunidade, de repente também façam uma experiência bonita assim, e quem sabe podemos até ajudá-los para ter a mesma energia com que Paulo perseguiu os cristãos, essa mesma energia ele a canalizou no anúncio do Evangelho. Bonito isso, muito interessante, e que nos faz pensar nisso. Na carta de São João, nós temos justamente esse pensamento, né? esse desejo também do apóstolo São João, né? Que nós não sejamos somente de palavras, de belas palavras, porém em atos de verdade, que nós nos amemos assim, né? E por isso então é necessário que nós renovemos cada vez mais, né? E São João coloca um aspecto importante. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Que guardeis, quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus com ele. Então é justamente isso, né? É necessário que o nosso coração, portanto, esteja sempre em Deus e que nós sintamos-nos amados de Deus para que possamos também amar os outros. E essa unidade é indispensável, condição indispensável para que nós sejamos também colaboradores de Deus na obra da evangelização, nos apresentado justamente na parábola do Evangelho de hoje. É interessante como Jesus começa o texto de hoje dizendo assim: disse aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se supõe que havia outras videiras, né? E com outros agricultores. Sempre foi assim, verdade? Nunca a busca da verdade deve ser constante na nossa vida, né? Nunca nos deixamos levar para aquilo que aparentemente é mais interessante, mais bonito, que talvez preenche os nossos olhos, mas nem sempre preenche o nosso coração. Então essa necessidade de estarmos sempre aprofundando as razões da nossa fé, da nossa esperança no Senhor, né? E por isso também Jesus vai dizer, bom, aí Jesus, lembremos que no tempo de Jesus histórico, a população era eminentemente agrícola, vivia na roça, no interior. E portanto Jesus, muitas das parábolas que ele conta, estão relacionadas mesmo com a vida do agricultor. Parábola do semeador, da ovelha perdida, do texto de hoje, tem muitas parábolas também, não me lembro. Isso, para quê? Para que as pessoas entendessem a linguagem
imagem dele justamente essa mensagem, dessa comparação que Jesus vai fazendo. Então Jesus também toma algo que é a própria Deus, né? O verdadeiro, a videira, lembramos de ter nação justamente o vinho, né? Jesus, né? Primeiro milagre dele transforma a água em vinho, está tudo relacionado mesmo com a vida de Jesus. E aí, então Jesus fala justamente isso: eu sou a verdadeira videira e vós sois os ramos. Então, a experiência de quem viveu talvez no interior, né? Depois, quando termina o inverno, o que acontece? Vem o tempo, né? Começa a primavera, é o tempo da poda, né? E todos que vão cortando, preparando a sua roça, digamos assim, né? Como no caso da videira, ele poda, né? Ele poda para quê? Para que a videira concentre todas as suas energias e, portanto, produza frutos, e frutos bonitos e abundância, não é verdade? Então, a poda ela é necessária, mas a poda traz como consequência a árvore sofre aquele líquido, a seca, não é verdade, né? E então também, quando nós precisamos da nossa vida cortar algo que não vai bem, que não corresponde à nossa vocação, nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. Também nós sofremos. Porém, nós sabemos que esse sofrimento será a causa da alegria mais tarde, verdade? O não sofrer e deixar a corda solta, como se diz, nós nunca sabemos, nós nunca produziremos frutos, ou produziremos frutos de má qualidade, né? Porque a videira, a árvore não se renova, a poda é também motivo de renovação dessa árvore, dessa videira, né? Então a poda é necessária, primeiro para concentrar, né, as suas energias, né? E para que produza frutos e abundância. Então essa seca, né, é justamente a graça de Deus. Aquilo que acontece também no nosso corpo, não é verdade? Né? As veias, temos médicos, né? As veias, as artérias que levam o sangue, né, do coração para até o último membro, né? Até o dedinho aqui mais pequeno, né? Leva. E quando não vai mais, há problemas, digamos assim, né? Problema da circulação que compromete toda a vida de uma pessoa. Então é justamente isso que Jesus nos convida hoje, né? Deixar fluir, né? Deixar fluir a sua graça, a sua bênção, a sua vitalidade na nossa vida, né? Nossa vida. E isso é um compromisso importante de todos nós. Se nós quisermos continuar produzindo os frutos, não há outro caminho a não ser isso. E aí, justamente, o que nós temos que nos ajuda para permanecermos assim? Primeiro, justamente a nossa experiência familiar, né? A nossa unidade familiar também é aquela que nos ajuda, e ajuda porque essa vitalidade, esse amor de Deus, essa fraternidade, ela existe em cada família, em cada lar, né? Essa mesma fraternidade deve existir dentro das comunidades, da sociedade, né? Essa mesma vitalidade que deveria haver na humanidade toda, né? Imaginemos que não seria a humanidade se essa vitalidade de Deus circulasse pelas veias e artérias de cada ser humano. Quantos frutos produziremos? Frutos bons, não frutos amargos, né, que causam tanto sofrimento e tristeza às pessoas. Né? Então não há ideia autêntica a não ser aquela de Jesus, que ele mesmo diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, quem permanece acaba. Perde a sua dignidade, portanto já não faz mais parte da história da humanidade. Queimado, jogado ao lixo, para todo lugar. Isso, portanto, nós temos tantos meios que Deus nos oferece para permanecer vivos. Vivendo pela nossa fé, a Eucaristia, né? Os sacramentos todos são como que esses canais por onde chega a graça de Deus a cada um de nós. Os sacramentos, a palavra de Deus e também a comunhão e o ensinamento da igreja.
nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Estarmos em comunhão, portanto, nesse aspecto, é sinal que a vitalidade pode percorrer totalmente a nossa vida e a vida das nossas comunidades, atingindo a maturidade da vida. Tudo está ao nosso alcance. Basta que nós queiramos aproveitar tudo isso que o Senhor nos oferece. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus disse: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Confiantes nesta promessa do Senhor, supliquemos. Ouvi-nos, Senhor da glória. Senhor, a vossa Igreja depende de vós para viver em paz. Concedei-nos a graça de permanecermos em vossa presença, para que possamos experimentar a verdadeira felicidade. Ouvi-nos, Senhor da glória. Senhor, vós esperais que vós amemos, não só com palavras, mas com ações. Movei os corações dos que creem, para que assumam também um compromisso com as causas em favor da vida. Ouvi-nos, Senhor da glória. Senhor, nós vos procuramos e vos desejamos encontrar. Concedei-nos a graça de sermos acompanhados pelo vosso Espírito para que ele guie nossas decisões pastorais. Ouvi-nos, Senhor da glória. Senhor, vós sois a verdadeira vida. Concedei-nos a graça de estarmos sempre unidos à vossa palavra e produzirmos frutos. Ouvi-nos, Senhor da glória. Tomemos o livro de canto na contrapágina final. Oremos na oração e na oração da comunidade, para que continue circular entre nós justamente a vitalidade, a graça, a bênção de Deus. Sejamos, portanto, responsáveis à produção de frutos. Ó Senhor, ao iniciar a nossa vida apostólica missionária, não quiseste permanecer só, mas convidaste ao grupo de colaboradores para que, mediante o seu Espírito, se tornassem vossas testemunhas. A comunidade nascente se surgira a partir da vida do Espírito Santo, é perseverante em o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Senhor, ajudai-nos a acolher, viver e celebrar com o coração aberto vossa palavra e os sacramentos com a comunidade paroquial, conforme as orientações da Igreja. Que o teu Espírito ilumine nossos corações e mentes, para que, participando das pastorais e movimentos, sejamos cada vez mais fortalecidos e assim crescer na fraternidade e no dinamismo apostólico missionário. Amém. Nosso canto número 109 do livrinho. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só a luz do povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só a luz do povo, por isso alegre estou. Na
estendida no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só a luz do povo, por isso alegre estou. Das flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Os homens que estão unidos, com outros partindo pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, por unidade integrante deste sacrifício, nos fizestes participar da nossa única e suprema divindade. Procedi nós prosperimos e, conhecendo a vossa verdade, a testemunhemos pela prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvados neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Pois destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a vossa voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo,
Ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, meu Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Com bondade, a oração da nossa igreja, reconhecer que é o sacrifício que nos reconciliou convosco. Procedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo no só corpo e no só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. O mesmo Espírito faça de nós uma eterna ovelha, para alcançarmos a herança com os nossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós nos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a nossa igreja que caminha nesse mundo, com o vosso servo Papa Francisco, nosso bispo, e seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por volta do Filho. Atendei, propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, e conduzi ao vosso Pai de misericórdia todos os nossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, na vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Aldair, Lúcia, Maria da Costa, José Adelino, Conceição, Danilo, Jacida, Alfredo, Aedilberto, Nilva, Lázaro, Magdalena, Paulo, e todos os que morreram na nossa amizade. Unidos a eles esperamos também nossas chaves eternamente na vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Permanecer unidos, criar laços de fraternidade. É condição indispensável para que se cure a graça, a bênção de Deus, e sejamos também pessoas que produzem frutos de alegria e de esperança. Deus nos oferece todas as condições e possibilidades para que assim vivamos. Peçamos ao Senhor que valorizemos cada vez mais tudo aquilo que nos une a Ele, aos nossos irmãos, para que essa vitalidade de Deus, a vida, a esperança, a paz, se
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela nossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Unimos-nos mutuamente desejando-vos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a verdadeira videira, quem permanecer em mim produzirá muito fruto. E no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei a vossa palavra e serei salvo. Nosso canto número 26 do livrinho. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta
escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Que este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, diz o Senhor. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Aleluia. Oremos. Senhor, nós vos pedimos, permanecer com misericórdia junto ao vosso povo e fazer passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Que você Esse é um aviso muito importante. Do dia 29 de abril, amanhã, a 3 de maio, sexta-feira, os missionários da Consolata estarão em retiro, portanto não haverá missa na paróquia. Haverá celebração da palavra de manhã, às 7h30, e na quarta-feira, feriado de 1º de maio, também às 19h30, haverá celebração da palavra. Dia 30 de abril,
Conforme a orientação da Arquidiocese de São Paulo, teremos adoração vocacional todas as quintas-feiras às 19h30. No dia 2 de maio, quinta-feira, rezaremos o terço vocacional. No próximo domingo, dia 5 de maio, vamos em Romaria para Aparecida com as paróquias de toda a Arquidiocese. Temos ainda 4 lugares. Se alguém quiser ainda participar, procure a Secretaria Paroquial. Comunicamos que acontecerá a viagem de peregrinação aos santuários italianos no próximo ano. Mais informações na Secretaria Paroquial ou direto com a empresa. Temos um cartaz fixado aqui na nossa porta. No primeiro e terceiro sábado de cada mês, das 10h30 às 11h30, estamos oferecendo na igreja encontros para a formação de músicos para todas as idades. Quem desejar participar, entrar em contato com a Secretaria. Muito obrigado. Quero ensinar a gostaria de chamar aqui o Ronaldo e os seus catequizandos. Vocês também. O Ronaldo já no governo é catequista de adultos, pessoas que não fizeram o seu processo normal, não aparecia Cristo, de acordo com a idade. Então, elas estão sendo acompanhadas pelo Ronaldo. O Ronaldo já tem uma experiência há muito tempo aqui no lugar, muitos anos já, né? 3 anos lá, ele veio lá de longe para fazer esse serviço bonito, né? Então, é sempre uma alegria e também um motivo para agradecer ao Ronaldo, mas também continuar, se vocês conhecem alguém que não foi batizado, só foi batizado desde o Eucaristia, no Cristianismo, isso, né? Porque pode procurar a palavra que nós vamos então introduzir também um grupo para se preparando para receber os sacramentos. Nunca é tarde para receber os sacramentos. Sempre é importante para que, justamente aquilo que diz o Evangelho de hoje, né? A graça de Deus chega a nós através dos sacramentos, né? Onde se pode participar ativamente da comunidade. Então, ao nosso agradecimento, a vocês, portanto, perseverar essa fidelidade, esse momento vai ser bonito e interessante, e você receber todos os sacramentos da iniciação cristã. Então, fidelidade. Sabe que eu é assim todo domingo, agora na vida é assim. Perseverança, fidelidade para conseguir aquilo que é importante da nossa vida. Ok? Parabéns. Assim, estou recebendo aqui a recado do Ronaldo, meu mestre, nosso mestre, convidando todos a partir do próximo domingo às 16h30. É só chegar e se juntar, tá? Eu vou pedir para ele falar uma palavrinha. Pessoal, além das pessoas que estão fazendo iniciação de vida cristã, ainda tem um fato aqui, a Bíblia é crismada. Vocês podem vir eventualmente participar, assistir, tá? É um processo de perseverança que a gente chama, né? Conhecer um pouquinho as pessoas, né? Eles têm aqui o nosso programa de aulas, que a gente vai ver cada dia da semana, cada domingo da semana. Então, quando tem um assunto que a pessoa quer se aprofundar um pouquinho, pode aproveitar e estar aqui esse dia também. Tá bom? Domingo, 16h30, só procurar uma das famílias e nós estamos aí. Vamos rezar juntos na Maria, pedir a Nossa Senhora que nos acompanha no canal, os seus catequizandos, e a todos que suscitam também no coração daqueles que precisam desses sacramentos e que querem acompanhar a sua fé. E Maria, portanto, toca o coração deles também, se faça livre e encontro daquilo que é importante na vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Consolata, rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
Este é o